Saudações, terráqueo! Nesta aula, vamos aprofundar nosso conhecimento sobre variáveis. Agora, sua missão é aprender sobre atribuição de variáveis. Como nossa aula está organizada? Vamos ver de forma aprofundada como realizar a atribuição com variáveis dos tipos int, float, char, boolean, string e lista. E em alguns momentos, vamos resolver alguns exercícios de fixação. Também aqui no fórum da plataforma há um tópico dedicado à atribuição de variáveis. Você pode usá-lo para interagir sobre o assunto. E ainda temos à sua disposição uma lista de exercícios sobre o assunto para você pôr em prática o conhecimento adquirido. Então, terráqueo, está na hora de iniciarmos o conteúdo. Chega de conversa e vamos pôr a mão na massa. O que significa atribuir variáveis? Significa passar um valor ou conteúdo para uma determinada variável. É importante você definir o tipo da variável antes de usá-la. Caso não seja feito isso, o algoritmo não funcionará. Outro ponto importante é sempre passar um valor para a variável do mesmo tipo que ela foi declarada. Por exemplo, quando declaro uma variável do tipo int, é necessário que ela receba um número pertencente ao conjunto dos inteiros. Se eu tentar fazer a atribuição dessa forma, o programa não irá funcionar. Muitos esquecem de declarar a variável antes de tentar usá-la. Outro erro comum é tentar passar um valor de tipo diferente para a mesma variável. Vamos explorar cada tipo de variável separadamente. Por enquanto, vamos focar em números inteiros para entendermos como funcionam. Terráqueo. As variáveis do tipo int são declaradas da seguinte forma: a palavra reservada int mais o nome da variável. É possível atribuir um valor para ela no momento da declaração, fazendo dessa forma. Para realizar operações matemáticas, vamos declarar algumas variáveis. Agora, vamos realizar uma soma com os valores que foram passados para as variáveis a e b e guardar o valor na variável resultado. Olhando essa operação, podemos constatar que o resultado irá conter o valor da soma de A e B. Então, qual seria esse valor? Se você disse 15, parabéns! É isso mesmo. Agora vejamos a subtração. Vamos dar continuidade à operação anterior. No caso, temos a variável A com 10, a variável B com 5 e a variável resultado com 15. Neste exemplo, a variável resultado recebe o valor que está em B, menos o valor que está em resultado, menos o valor que está em A. Qual o valor que resultado terá após a execução dessa operação? Aê! É menos 20. Vamos utilizar as mesmas variáveis de antes para realizarmos uma multiplicação. Lembre-se, A igual a 10, B igual a 5 e resultado igual a menos 20. Na operação, resultado recebe o valor de A vezes o valor de B. Qual o valor que resultado terá? O resultado vai ser o valor 50. Já no caso da divisão, quando o resultado recebe A dividido por B, essa operação atribui o valor 2 à variável resultado. Esse exemplo que resolvemos é uma divisão que não tem resto. O que acontece se fizermos A dividido por 3? Qual o valor que o resultado vai ter? Bom, em divisão de inteiros, quando ocorre resto, é desconsiderado a parte que sobra. No caso dessa operação, o resultado é 3, porque 10 dividido por 3 é 3 e sobra 1. O resto da divisão é perdido. Mas você concorda comigo que o resto de uma divisão também é importante? Então, como fazemos para guardar o resto de uma divisão com números inteiros? Existe um operador que captura o resto de uma divisão. O símbolo de porcentagem é o responsável por isso. Nesse exemplo, temos que a variável em módulo recebe o resto da divisão entre A e 3. Assim sendo, módulo possui o valor 1. Vamos praticar um pouco. Escreva um algoritmo que leia dois números inteiros, armazene-os em diferentes variáveis e depois troque os seus valores entre si. E aí? Vamos resolver, né? Para que o algoritmo leia os números, é preciso declarar as variáveis que guardarão esses valores. Agora usamos o método input para ler os valores. Para trocar os valores entre duas variáveis, precisamos de uma terceira variável para guardar o valor temporariamente durante a troca.
A variável auxiliar terá o papel de armazenar um dos valores de troca. Atribuímos o valor da variável valor 1 para a variável auxiliar, em seguida a variável valor 1 recebe o valor da variável valor 2. E por fim, passamos o valor que havia sido atribuído à variável auxiliar para a variável valor 2. Para ilustrar o que o algoritmo de troca de variáveis faz, veja esses círculos. Cada um representa uma das variáveis que declaramos, valor 1, valor 2 e auxiliar, respectivamente. Quando o algoritmo lê os valores, armazena nas variáveis correspondentes. Como fazemos então para trocar o conteúdo do primeiro círculo com o do segundo? Veja, se tentarmos passarmos o conteúdo direto de um círculo para o outro, o valor desse círculo será perdido. Então precisamos usar o círculo auxiliar para guardar o valor de um dos círculos temporariamente. Assim, internamente no algoritmo, o que ocorre é: a gente viu como funcionam os números inteiros. Agora, iniciaremos com as variáveis do tipo float. Elas podem ser usadas para realizar as mesmas operações matemáticas que é possível com as do tipo int. Veja como podem ser definidas. Float A recebe 7. O algoritmo entende que você está atribuindo o valor 7.0 para a variável A. Logo, quando imprimimos essa variável, será mostrado o valor 7.0. Podemos usar variáveis int e float em uma mesma expressão. Por exemplo, definindo a variável resultado como float e as variáveis a e b como int, resultado receberá a dividido por b, ou seja, 2,5. Uma restrição importante é que não podemos atribuir valores floats a variáveis do tipo int. Para reforçar o conhecimento sobre variáveis floats, veja esse algoritmo que utiliza esse tipo de variável para calcular a média de duas notas. Declarei duas variáveis, valor 1 e valor 2, para armazenar as notas, e a variável média para guardar a média das notas. Atente para a última linha, onde média recebe a soma de valor 1 e valor 2 dividido por 2. O valor 2 foi colocado no divisor porque há apenas duas notas, e para calcular a média, basta dividir a soma das notas dividido pela quantidade de notas. Até agora vimos sobre números inteiros e reais. Vamos então explorar as variáveis do tipo char. Para atribuir valores a variáveis do tipo char, colocamos o valor entre aspas simples. Então vejamos alguns exemplos. Temos a variável a, que recebe o caractere b, a variável 0, que recebe o caractere 0, e a variável espaço, que recebe o caractere espaço. Variáveis do tipo char. Para revisar o que vimos até agora, vamos definir três variáveis, int, float, char, e atribuir a cada uma um valor. Então temos a variável a, que é do tipo inteiro, recebendo o valor 9, a variável b, que é do tipo float, recebendo o valor 9.0, e a variável c, que é do tipo caractere, recebendo o caractere n. Chegou a hora de conhecermos um pouco mais sobre string. Vamos lá! As variáveis do tipo string são de extrema importância para representarmos texto. Diferente do tipo char, para atribuir um valor a um string, é preciso que seja colocado entre aspas duplas. Veja esse exemplo. Definir a variável meu nome e atribuir meu nome a ela. Agora, olhe esta outra variável. A variável sobrenome recebe o conteúdo Andrade. Neste caso, para apresentarmos o nome e o sobrenome juntos, podemos concatenar, ou seja, juntar os valores de diferentes strings. Veja este exemplo. Nome e sobrenome recebe meu nome mais sobrenome. O símbolo de mais serve para fazer a concatenação. A variável nome e sobrenome vai ter o valor Melk Andrade. Terráqueo, chegamos ao módulo que aprendemos sobre variáveis lógicas. As variáveis lógicas são bastante utilizadas em estruturas condicionais por conter valores que correspondem ao resultado de comparações. Preparei uma aula sobre estruturas condicionais que aprofundará um pouco mais esse tema. Variáveis lógicas podem possuir apenas os valores true ou false. Veja os exemplos. Defini duas variáveis, onde A recebe verdadeiro e B recebe falso.
Para relembrar o que vimos até agora, veja a definição das seguintes variáveis. Sua nota, 10. Sua média, 9,5. Seu conceito, A. Sua situação, vai ser aprovado. Vai passar em algoritmos. True. Bem, brincadeiras à parte. É hora de conhecer o último módulo dessa jornada. Listas. Para atribuir valores a uma lista, podemos passá-los logo quando declaramos. Os valores ficam entre chaves separados por vírgula dessa forma. Outra maneira de atribuir os valores é definir o tamanho da lista e depois atribuir os valores nas posições, como em lista 2, que possui tamanho 5. Vale ressaltar que as posições na lista são contadas a partir do zero. Por exemplo, a variável números é uma lista de inteiros com 5 itens. Atribui o valor 3 ao primeiro item da lista. Agora olhe para a lista nomes do tipo string. Ela possui tamanho 5 e o segundo item é a palavra eu. Bem, chegamos ao final desse módulo. Também chegamos ao final de nossa jornada. Durante nossa exploração, vimos sobre atribuição de valores a variáveis de diferentes tipos e resolvemos alguns exercícios para a fixação do conhecimento. Preparei uma lista de exercícios para que você possa praticar. Também deixei a resolução para que você possa consultar e tirar dúvidas. Ela está disponível aqui na plataforma. Também disponibilizei um infográfico sobre o assunto. Você irá encontrá-lo próximo à lista de exercícios. Não deixe de visitar o Fórum de Atribuição de Variáveis para conversar sobre o conteúdo que vimos aqui. Obrigado por assistir à aula. Espero que tenha ajudado a você a entender este assunto. Bom, é isso aí, meu nobre terráqueo. Boa sorte em sua jornada.